Então, muito bom dia. Olha, hoje é um dia em que eu devia fazer este programa de preto, de luto, depois de ter visto muito por alto, confesso, ou seja, não é muito por alto, ter visto por alto aquilo que foram as conclusões do relatório da Comissão Técnica Independente aos incêndios do verão. Mas antes de irmos a essa agenda, porque hoje praticamente a agenda toda é feita com incêndios, eu vou só percorrer aqui 2 ou 3 assuntos que me parecem relevantes. Eu tenho criticado aqui bastante a ausência de despesa pública onde ela faz falta. Normalmente há um conjunto de fofos desse lado, nem sequer chegam a ser fofinhos, são fofos, que estão com aquela conversa do você propõe cortes e o diabo 4. Bom, então eu não conheço forma mais fácil de desmentir alguns idiotas que aí dizem coisas lembrando isto. A saúde para mim e a educação são 2 áreas fundamentais, juntamente com a segurança social. E estas áreas têm que ser acauteladas, não é com cortes aqui, medidas acima do joelho, porque isso foi o que a gente fez quando a Troika cá chegou, não havia solução. A saúde é uma coisa que tem que ser pensada a prazo, a educação também. Mas há uma coisa que a gente sabe, é que na saúde não basta cortar, quando há despesa a mais, é preciso reformar aquilo tudo. Bom, eu de reformas tenho aqui a minha conta santa de críticas nos últimos anos. Ninguém as faz. Mas o problema não está só aqui. Repare, quando você tem urgências de hospitais onde velhotes, desculpem a expressão, são enfiados para cima de macas e ficam horas ou dias à espera de serem atendidos, alguma coisa está mal, não é? Quando você tem coisas como vem hoje no Jornal de Notícias, Penafiel, doentes esperam 2 anos por consulta num hospital, alguma coisa está mal. Bom, quando numa maternidade, que é o caso de Portimão, falta um pediatra e há um recém-nascido que tem que ser reanimado por um anestesista, alguma coisa está mal. Não quer dizer que o médico em causa não saiba fazer isso. Quer dizer que uma maternidade tem que ter um pediatra. E esse pediatra não está lá por uma razão, não é? E essa razão é limitações orçamentais. Portanto, por favor, não me venham com tretas aqui, complexos ideológicos. O que eu lhe estou a dizer assim são realidades, são factos. São factos financeiros. Portanto, não vale a pena ver os fofos, repito, nem sequer chegam a ser fofinhos, virem para aqui com disparates sobre isto. Porque aqui não há direita nem esquerda, aqui há bom senso. E bom senso é, alguma coisa está mal quando, para dar salários e pensões mais altos, tem que cortar nestas coisas, percebe? Está mal. É a teoria de que a austeridade acabou. Não acabou nada e agora a única coisa que está a fazer, que isso é que eu acho espantoso, é a direita foi-se embora e a esquerda substituiu a direita exatamente as mesmas coisas, que é as cortes a eito. Bem, é que há 4 anos ou 5 havia uma razão. Não tínhamos dinheiro e, portanto, quem chegou cá impôs aquilo. Agora já há dinheiro para fazer alguma coisa. E, portanto, já é uma escolha de um governo. E a escolha deste governo, registro, não esquecer deste pormenor. A escolha deste governo é: eu vou dar salários mais elevados e pensões e vou cortar ali. Isto não é política. Desculpem lá, não é política e não há ninguém desse lado que me vá conseguir convencer do contrário. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, diz o público. Lembra-se daquela crítica das pensões, das longas carreiras contributivas que eu fiz aqui? Foi denunciado pelo meu jornal, o Jornal Negócios, da sexta-feira? Bom, diz o público que os argumentos do governo convencem o Bloco de Esquerda. Eu tinha criticado aqui. O PCP e o Bloco de Esquerda estavam muito caladinhos. Bom, o PCP continua a vociferar. O Bloco de Esquerda, pelo visto, já está convencido. Então diz assim: o Bloco de Esquerda diz que o regime das longas carreiras contributivas cumpre o objetivo. Porreiro, pá. É bom sabermos estas coisas. Porque assim ficamos a saber que, de facto, a esquerda substituiu a direita. É igual. E o que eu acho estranho aqui é que tem de ser eu, não é? Que normalmente defendo as outras ideias, a lembrar a cartilha da esquerda à própria esquerda. Há uma expressão que a minha mãe utilizava quando era amigo, que dizia assim: bem prega Frei Tomás. Não é? Bem, agora vamos lá aos incêndios. Bom, ontem a Comissão Técnica Independente divulgou um relatório de 300 e tal páginas sobre o que se passou.
eu vou poupá-lo a todos os detalhes do relatório. Eu não li o relatório todo, há ali aspectos que já se viram, então nós já conhecemos. Mas eu reservo uma análise mais aprofundada para quando ler tudo. Nomeadamente duas coisas. A história da limpeza das florestas, que é o assunto das últimas semanas, e a forma como está a ser feito, e a história da reação da Associação Nacional de Bombeiros, Dr. Jaime Marta Soares. Eu vou guardar isso para outro dia, porque ele tem água no bico. Bom, vamos lá. Há uma coisa que este relatório mostra. Uma delas é uma coisa muito simples. As autoridades falharam em toda a linha. Olha, falharam desde logo, que é o segundo ponto, aliás, que é o terceiro ponto, quando meses antes, 3 ou 4 meses antes, fizeram uma limpeza de pessoal na Proteção Civil. E nessa limpeza de pessoal foram nomeadas pessoas muito próximas de gente do governo, inclusive do próprio Primeiro-Ministro, que não sabiam rigorosamente nada do assunto. E, portanto, isto é uma lição a tirar. Não sei se já tirámos, entretanto, já tivemos mudanças, mas suspeito que não. Nestes cargos, não se pode pôr boys. Sejam do partido A, do partido B ou do partido C. Têm de ser pessoas competentes, que sabem o que estão a dizer, que sabem o que estão a fazer. Porque senão nós temos aquela descoordenação toda que nós vimos dos incêndios. Bem, isto leva a outras coisas. Houve pessoas que morreram a dormir. A maior parte daquelas mortes aconteceram durante a noite. Aconteceram por falta de coordenação, por falta de comunicação. Porque havia gente que não fazia mais pequena ideia do que estava ali a fazer. Até porque os incêndios, como se percebeu pelo próprio relatório, foram de grande dimensão, foram dos piores na Europa. Mas a verdade é que aquilo é uma inevitabilidade. Agora, onde é que falha? Falha a previsão, falha tudo o que está antes, prevenção. Falha a previsão e depois falha a atuação no teatro. Aquilo é um teatro de guerra, no fim de contas. Não é? E, portanto, se não houver o mínimo de coordenação, o que acontece foi exatamente aquilo que sucedeu. Inclusive com informações contraditórias, que depois são desviadas por uma estrada, onde acabam por morrer calcinadas. Bem, mas morreram, eu costumo dizer 110 pessoas, não são 114, 4 foram indiretas, 4 ou 5 foi morte indireta. Bom, de causa indireta, não é morte indireta, causa indireta. Bem, era possível evitar todas aquelas mortes? Provavelmente não, e portanto não vale a pena fazer demagogia aqui. Mas há uma coisa que a gente sabe, por bom senso, por aquilo que já nós ouvimos, já suspeitávamos, e que agora é confirmado por gente que sabe o que estava a fazer. E analisou aquilo tudo. E o que nós sabemos é que uma parte daquelas mortes, ninguém vai por alguma vez ser possível dizer quantas, podiam ter sido evitadas. E este é que é o ponto. E este é que é o aspecto mais chocante daquilo tudo. Porque, repare, uma pessoa ficar queimada numa parte do seu corpo, perder a sua propriedade, perder o património é recuperável. O que não é recuperável é a perda de vidas humanas que aquilo acarretou. E já agora um parênteses só para dizer que me parece que as indenizações anunciadas ontem pela doutora Luísa Maria Lúcia Amaral, a Provedora da Justiça, fazem todo o sentido. E mais, faz sentido que sejam superiores àquilo que os próprios tribunais normalmente atribuem coisas como o dano quase por causa da morte, ou então o sofrimento, ou então mesmo a morte. Faz todo o sentido. Bom, mas o ponto fundamental é este. É que há uma boa parte das vidas que se perderam que podia ter sido evitado. Mas há mais conclusões. E que mostra duas coisas. Primeiro, a impreparação de quem estava a tomar decisões. Não é a impreparação apenas da proteção civil. E a descoordenação. E, sinceramente, que tem que se questionar, e devemos questionar no futuro, porque o relatório recomenda a criação de uma unidade de missão para estudar isto, que é a história dos bombeiros. O que é que nós temos que pensar na reforma, da forma como os bombeiros combatem incêndios, de quem é que anda ali, quais são os meios, o que é que significa a prevenção. Isso é uma coisa que devemos analisar mais tarde. Mas há uma coisa muito importante no meio disto tudo, que é, no relatório percebe-se que a própria proteção civil, no meio de muitos disparates que se fizeram, pediu mais meios e que o governo não autorizou. Ora, onde é que isto nos leva? Não é apenas à responsabilidade da proteção civil. Não é apenas na descoordenação de meios, de entidades metidas naquela história. Não é apenas o ter-se desvalorizado os avisos que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera fez em relação ao tempo. É outras coisas.
é, por exemplo, a responsabilidade da própria senhora, a ministra chorona, como você se recorda que eu lhe chamei aqui no verão. A ministra chorona, ela chorava por tudo e por nada. Só não chorava da sua incompetência. Está a ver? Porque isto mostra que a nível do governo, quem é a tutela disto era a senhora ministra, Constança Urbano de Sousa. Esta senhora falhou em tudo, só sabia chorar. E dizer no Parlamento, com aquele ar muito comovido, que foi o pior momento da vida dela. Who the fuck cares? Who the fuck cares? Estas pessoas que morreram, percebe? A senhora já não as vai ter de volta. Está a ver? Portanto, aqui o ponto fundamental foi falhanço total. Foi falhanço do governo, do primeiro-ministro que vai de férias depois daquela história toda, e de uma senhora que só passava a vida a chorar. Está a ver? E até agora não ouviam pedir desculpas por isto. Ouvimos o primeiro-ministro dizer no Parlamento, uma vez, para o deputado Hugo Soares, se o senhor quer que peça desculpa. Quer que peça desculpa? Não! Isto não é quer que peça desculpa, é pedir desculpa por isto. Porque isto foi uma incompetência total. E a responsabilidade é toda aqui do governo. Toda! Bom, o que é que eu acho mais chocante disto tudo? É que a gente olha para o relatório e depois percebe outra coisa. É que no incêndio de outubro, depois onde morreram mais 40 e tal pessoas, repetiu-se ipso facto o que aconteceu em Pedrógão Grande. Está a ver? Não se aprendeu. Você dirá, é preciso uma reforma, mas qual reforma? São coisas do momento, de reação das autoridades, de coordenação. E, portanto, em outubro sucedeu o que sucedeu em Pedrógão. Não houve aqui aprendizagem nenhuma. Pelo contrário, alguém desmobilizou o meios porque a frase de Charlie é com o tempo, é com o calendário. Ou seja, a frase de Charlie começa em junho, termina em outubro. Espera aí, e se tiver tempo quente e não chover antes de maio, e depois de outubro ou de setembro, não é bom a gente ter atenção a isto? Não. É épocas com o calendário. A primavera começa no dia 21, começou ontem, não é? Dia 20, de março, não é? E termina o quê? No dia 21 de junho? É assim que se fixa a época de incêndios. Bom, está a ver? Nós não aprendemos nada entre Pedrógão e outubro. Isto é que é chocante. Como eu lhe disse no início desta conversa, eu vou guardar duas coisas, a limpeza das matas da floresta e a história dos bombeiros para outra ocasião, porque isto tem água no bico e vai dar muito que falar e vai mexer com muitos lobbies em Portugal. E mais, eu desconfio que nada se fizer nesse nível, provavelmente um dia a gente voltará a ter tragédias destas. Bom, a conversa de hoje chegou ao final. Eu amanhã vou fazer o comentário matinal a partir de outro sítio, em Madrid, mas vamos ter naturalmente o nosso think tank e só para o final só lhe quero pedir uma coisa. Coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã.